Eu sou Delaney Ward, 34 anos, gerente financeira do Hotel da Família em Napa. Meu irmão pegou o microfone no final da confraternização de fim de ano e se gabou alto o suficiente para que os 50 convidados ouvissem. Mamãe estava me dando 35% das ações. Para você? Nada. Champanhe estourou. Um brinde geral explodiu. Todos comemoraram a grande vitória dele. Eu fiquei quieta, remota, com o polegar pairando sobre o botão. Mamãe deu um pequeno aceno da mesa principal, como se já tivesse assinado os papéis na cabeça. O sorriso do meu irmão se estendeu de orelha a orelha, olhos desafiando-me a aplaudir junto. Eu não aplaudi. Em vez disso, sorri doce como o Cabernet que estavam servindo e perguntei: Mamãe, devo contar para eles ou você vai? A sala congelou. Taças pararam no ar. O sorriso dele desapareceu. Conte para nós, ele estalou, com a voz falhando. Eu cliquei uma vez. A enorme tela atrás dele se iluminou. Uma linha, um número. Suficiente para enterrar a mentira que ele acabou de engolir inteira. Se sua família já te prejudicou por dinheiro, aperte esse botão de curtir e se inscreva agora. Você não vai acreditar no que acontece depois. Mais tarde, naquela noite, o salão brilhava sob os lustres, sombras dançando sobre as cortinas de veludo. Aproximei-me do projetor, inserindo o USB com um leve estalo. A tela gigante acendeu, lançando um brilho frio sobre as mesas. O primeiro slide atingiu duro, dívida bancária de 7 milhões de dólares. O contrato completo dominava a tela, assinado 18 meses antes. As letras precisas do meu pai ancoravam a linha de baixo. A caligrafia fluida da minha mãe se curvava ao lado, como uma promessa falsa. Um suspiro atravessou a sala. Cabeças se viraram, olhos se arregalaram, conversas morreram no meio da frase. Cliquei para o próximo slide. Segundo slide, perdas acumuladas de 2,2 milhões de dólares. Um gráfico de barras limpo mostrava taxas de ocupação presas em 42% durante 12 meses. As novas alas ambiciosas, vendidas como salvação, drenavam fundos a cada quarto vazio. Corredores projetados para luxo ecoavam carrinhos de limpeza passando em silêncio durante temporadas que deveriam estar cheias. Os números eram inegáveis. Minha tia Norma, a contadora-chefe que gerenciava nossos livros há 2 décadas, levantou-se da mesa principal. A cadeira rangendo deliberadamente ao ser puxada. Eu dei avisos em julho, disse ela, com tom firme e inflexível. Apresentei projeções detalhadas para sua mãe. Ela me instruiu a suprimi-las até que a expansão gerasse receita. O olhar de Norma se fixou em minha mãe, sem vacilar. Receita? Nunca se materializou. Weston avançou pelo corredor, cotovelando parentes. Colocou as mãos no púlpito, veias do pescoço saltando. Você inventou tudo isso. A acusação ecoou, mas a voz dele tremia nas bordas. Mantive a compostura e ampliei a imagem do contrato até que a assinatura da mamãe ocupasse toda a tela. Cada laço, cada traço ampliado para clareza. Isso parece familiar, mamãe? Perguntei, mantendo a entrega à medida. Mamãe agarrou a toalha da mesa, o tecido amassando sob os dedos. Os olhos dela se moviam de um lado para o outro, procurando saídas que não existiam. Tentou falar uma vez, lábios se abrindo e fechando sem som. Papai sentou imóvel ao lado dela, ombros curvados, olhando para baixo como se o chão pudesse se abrir e engoli-lo. As reações se espalharam. Um empresário na mesa 5 murmurou, puxando o celular para fotografar. A equipe parou com bandejas carregadas, bolhas de champanhe assentando intactas. Um casal idoso trocou olhares horrorizados, garfos de sobremesa suspensos. Sussurros evoluíram para um zumbido baixo, perguntas se formando, mas não ditas. Um investidor cruzou os braços, mandíbula cerrada. Outro inclinou-se para o parceiro, gesticulando com urgência para a tela. Weston puxou o cabo do projetor, desconectando-o abruptamente. A tela escureceu, mas os dados permaneceram gravados na mente de todos. Reconecte e mostre que é falso, desafiei em silêncio. Ele hesitou, dedos congelados no ar. Norma permaneceu firme, braços cruzados, impondo autoridade silenciosa. O olhar de mamãe se ergueu brevemente, encontrou o meu, e caiu novamente.
Nenhuma defesa surgiu, nenhuma explicação foi dada, apenas o silêncio esmagador da exposição. A atmosfera se adensou com inquietação. Cadeiras se mexeram desconfortáveis. Taças tilintaram enquanto mãos tremiam. Um garçom perto do buffet deixou cair uma colher, o som metálico cortou o salão como um tiro. Telefones vibraram ignorados sobre as mesas. Investidores rabiscavam anotações freneticamente. A equipe se agachou nos cantos, rostos pálidos. Weston recuou um passo, suor descendo pelas têmporas sob a luz quente. Eu desliguei o projetor sozinha, o mecanismo rangendo até parar. A evidência tinha caído exatamente onde precisava. A voz de Weston falhou enquanto ele segurava o púlpito, nós dos dedos esbranquiçados contra o mogno polido. O peito subia e descia em rápidas explosões, olhos saltando entre mim e a tela em branco. Antes que outra acusação pudesse surgir, a namorada de Weston, Sierra, levantou-se de um dos lados da mesa. Seu vestido carmesim refletia a luz como sangue fresco. Não vou carregar 7 milhões de dólares de dívida pela sua família, declarou, com palavras afiadas o suficiente para cortar vidro. Saltos altos ecoaram no mármore enquanto ela corria para a saída, segurando firme a bolsa sob um braço. Weston soltou o apoio e correu atrás dela, rosto contorcido em desespero puro. Sierra, pare. Deixe-me explicar. Sua súplica falhou entre a humilhação e o medo, ecoando pelos tetos altos. Ele atravessou as portas giratórias, passos frenéticos, voz diminuindo em súplicas abafadas que se perderam pelo corredor. As portas se fecharam atrás dele, deixando apenas o leve aroma de jasmim dela no ar. Meu avô, Ralph, 83 anos, o homem que construiu este hotel a partir de um único vinhedo, levantou-se instável de seu assento de honra. Ele segurou firme o bastão. Batendo no chão, o som ecoou pelo salão como o martelo de um juiz. Quincy Ward, você está destruindo meu legado de 50 anos. A acusação trovejou, mirando diretamente meu pai. Os olhos do vovô brilharam com traição, mão tremendo sobre a cabeça do bastão. Mamãe abaixou a cabeça imediatamente, fios de cabelo caindo para proteger o rosto, corpo encolhido sob o golpe verbal. Nosso investidor, Harold, posicionado com o grupo executivo no centro, empurrou a cadeira para trás e ergueu-se. Considere meus 3 milhões retirados ao amanhecer, declarou com firmeza. A menos que respostas satisfatórias apareçam hoje à noite, levo todos os parceiros comigo. Seu ultimato caiu frio, olhar percorrendo as mesas em busca de apoio. Acenos se espalharam pelo grupo de investidores, maletas se abrindo enquanto documentos eram revisados sob luz baixa. A sala se fragmentou em bolsões de agitação. Tias agarraram colares de pérolas. Tios percorreram e-mails freneticamente em telas brilhantes. Funcionários de longa data perto da entrada da cozinha se encolheram, uma cobrindo a boca para conter os soluços. Os membros do conselho se formaram em círculos apertados, vozes baixas, mas intensas, debatendo o controle de danos imediato. Papai tentou se levantar, lábios se abrindo para se defender, mas o bastão do vovô bateu no chão novamente. Um estalo seco silenciou-o no meio do movimento. O assento que Sierra ocupava balançou suavemente com sua saída abrupta. O blazer descartado de Weston tombava sobre o encosto da cadeira, a gravata de seda pendendo solta como um laço. A taça de champanhe abandonada ao lado ainda borbulhava fracamente, com as bolhas subindo e estourando em derrota. Harold olhou para seu relógio de ouro, sinalizando que estava pronto para partir. Mamãe permanecia curvada, dedos entrelaçados com tanta força que as juntas ficaram pálidas. Vovô voltou a se acomodar na cadeira, respirando com dificuldade, mas a determinação inabalável. Começou com um quarto de hóspede e um sonho, resmungava, voz carregando-se até às mesas próximas. Harold fez um gesto para um garçom pegar seu sobretudo, abotoando-o com calma deliberada. A atmosfera mudou da festividade para a crise, lealdade se fragmentando no silêncio carregado. Primos trocavam olhares arregalados, passos subindo e descendo pelas toalhas de linho. Um gerente júnior saiu pela porta lateral, telefone colado ao ouvido. Investidores comparavam anotações em telas de tablet, rostos sérios refletidos. A equipe sussurrava sobre bônus não pagos, o medo se espalhando como fogo. Papai sentou rígido, mãos planas sobre a mesa como se coladas. A postura curvada de mamãe nunca se ergueu, a vergonha irradiando em ondas.
Vovô ajustou a abotoadura, olhos fixos em papai o tempo todo. Harold recolheu sua pasta de couro, guardando os contratos. O relógio do salão parecia tic-tacar mais alto no vazio, cada segundo amplificando as consequências. A ausência de Weston deixou um buraco enorme na mesa da família. Seu prato intacto, guardanapo amassado. A saída de Sierra havia acendido o barril de pólvora. As palavras do vovô despejaram gasolina, a ameaça de Harold acendeu o fósforo. O espaço antes festivo agora pulsava com o instinto de sobrevivência. Alianças se reorganizavam em negociações silenciosas. Telefones vibravam com mensagens urgentes para advogados e contadores. Um garçom recolheu o copo de Sierra, líquido derramando pelo topo. O cheiro de carnes assadas tornou-se enjoativo sob o estresse. Vovô apoiava-se no bastão, esperando. Harold parou na soleira da porta, uma mão sobre ela. A cabeça curvada de mamãe permaneceu fixa, estátua de arrependimento. A sala caiu mais silenciosa que um cofre fechado, tensão suficiente para sufocar. Meus pensamentos voltaram 5 meses atrás, para a sala de conferências de vidro no terceiro andar do hotel, a tarde ensolarada derramando luz pelas janelas panorâmicas que enquadravam fileiras intermináveis de vinhedos. Mamãe e papai ocupavam o lado oposto da mesa de mogno polido, um pesado pacote de contratos no centro, como uma arma carregada. Precisamos da sua garantia pessoal, explicou mamãe com calma ensaiada, empurrando o documento principal para mim. 7 milhões de dólares para completar a edição da torre. Puramente procedimento, o banco insiste para operações familiares. Papai inclinou-se à frente, Montblanc destampada já na mão. Como gerente financeira, seu perfil reforça a aprovação, pressionou ele. Sem isso, a construção para, empregos desaparecem, o crescimento morre. As expressões deles refletiam apresentações em conselho, confiantes, persuasivas, impossíveis de recusar. Eu folheava as páginas, o interesse crescendo a cada cláusula, colateral, exposição pessoal ilimitada. Meu pulso acelerou diante de condições que poderiam me tirar minhas economias, minha casa, tudo que eu havia construído independentemente. Mais tarde naquela noite, no meu escritório de canto, minha assistente Phyllis entrou com uma pasta fina e olhar preocupado. Tirei isso dos arquivos do servidor, sussurrou, espalhando impressões sobre minha mesa. As datas de faturamento dos fornecedores estavam em conflito com os envios das propostas. E-mails revelavam timestamps manipulados, custos inflados por meio de subcontratados obscuros. Phyllis rastreou transferências milionárias, dispersas meses antes da liberação final das permissões. Empacotamos as provas e enviamos por e-mail para nosso advogado externo. 48 horas depois, a confirmação chegou, faturas fabricadas ocultavam débitos anteriores. O empréstimo já perdia viabilidade rapidamente. Na manhã seguinte, voltei para a mesma sala de conferências, contrato ainda não assinado. Estou fora, declarei, deslizando a pilha de volta pela mesa. Isto é um investimento. É um colapso esperando para acontecer. O rosto do meu pai escureceu instantaneamente. Você não ama seu irmão, rebateu ele, voz elevando-se. A herança de Weston depende da expansão. Negar isso e você o arruína. Mamãe interveio suavemente. Família protege, Delaney. Sempre. Essa é a regra. Weston engoliu a narrativa deles inteira durante jantares exclusivos semanas depois. Ações limpas, sem pendências. Ele me enviou mensagens carregadas de emojis triunfantes após a sessão a portas fechadas, 35% em meu nome, 0 complicações. Rotineiramente ignorava os relatórios operacionais que eu circulava. Alertas financeiros eram deletados sem leitura. Carisma e charme sempre superavam planilhas. A papelada de transferência caiu na caixa de entrada dele, pré-preenchida com sua assinatura, rolando sem hesitação onde a minha tinha sido exigida. Recusar causava um vazio doloroso atrás das minhas costelas, culpa cortando fundo pelo vínculo fraternal ainda pulsante apesar da enganação. Endossar significava acorrentar meu futuro ao inevitável colapso deles. Escolhi a honestidade em vez da cumplicidade. Com o coração batendo forte, saí daquela sala ensolarada, plenamente consciente de que a hora da verdade se aproximava. A tempestade atingiu ainda naquela noite. Harold saiu furioso do salão de festas, a maleta com rodinhas estalando pelo mármore como rajadas de metralhadora. Parou abruptamente no balcão da recepção,
puxou um formulário de saque do bolso interno do paletó e assinou com traços grossos e agressivos. 3 milhões de dólares, efeito imediato latiu para o gerente noturno. A caneta raspou alto no papel no saguão atônito, ecoando pelos tetos altos. Harold tirou uma foto rápida do documento assinado, anexou a um e-mail para nosso advogado, Liam, e enviou antes que as pesadas portas de vidro se fechassem atrás dele com um estrondo final. Em poucos minutos, a resposta de Liam chegou no tablet da recepção: banco notificado. Congelamento parcial iminente. O sistema atualizou instantaneamente em todos os terminais. 50% das contas operacionais foram bloqueadas, alertas vermelhos piscando com urgência em cada tela. As máquinas POS na recepção pararam no meio de transações, telas piscando a recusado em letras crípticas e vermelhas. Um casal tentando fazer check-out tardio às 23h47 encarou incrédulo, enquanto o cartão era recusado pela terceira vez consecutiva. Pagamos o depósito semanas atrás. Protestou o marido, alto. O atendente pediu desculpas repetidamente, visivelmente constrangido. Mãos tremendo, incapazes de superar o bloqueio do sistema. A notícia se espalhou pelos corredores como fogo em mato seco. As camareiras do turno da noite se aglomeraram na lavanderia, sussurrando freneticamente sobre depósitos diretos devolvidos atingindo suas contas pessoais. 2 carregadores ouviram a conversa e dispararam para a saída de funcionários, uniformes meio desabotoados na pressa. À meia-noite, 10 membros da equipe agentes da recepção, manobristas, técnicos de manutenção enviaram suas demissões pelo aplicativo interno de RH, citando preocupações com a segurança dos pagamentos como única razão. Suas assinaturas digitais se acumularam rapidamente no sistema, cada uma como um pequeno, mas devastador, terremoto. O caos no check-out explodiu no saguão. Hóspedes empurravam malas em uma fila crescente e agitada, vozes elevando-se em frustração. Uma família de 4 pessoas discutia veementemente sobre um bloqueio incidental de $1.200 que se recusava a ser liberado. Um empresário bateu seu cartão platino no balcão, exigindo o processamento manual imediato. Telefones surgiram, gravando cada gesto exaltado e cada voz elevada. Uma mulher fez live diretamente para seus seguidores. Hotel de luxo nem consegue processar pagamentos. Evitem o Napa Award a todo custo. O vídeo disparou para 5.000 visualizações antes que o manobrista recuperasse seu Tesla da garagem. Papai convocou uma reunião de emergência no escritório dos gerentes, sob a luz fluorescente zumbindo no teto. Sobrescrevam o bloqueio agora. Ordenou ao líder de forma firme. Impossível veio a resposta imediata. O bloqueio bancário exige aprovação do conselho. Mamãe andava incessantemente, saltos batendo contra o piso, telefone colado ao ouvido, implorando na linha de emergência do banco. Nenhuma resposta. O auditor noturno recorreu a imprimir recibos em papel, cópias carbono borrando sob palmas suadas. Bagagens se empilharam em cantos, etiquetas balançando soltas. Um casal em lua de mel exigiu reembolso integral em dinheiro, inexistente devido ao bloqueio. A segurança os acompanhou até um caixa eletrônico na loja de presentes, que também exibiu fundos insuficientes. Gritos ecoaram pelos tetos altos. Crianças começaram a chorar. Carregadores abandonaram completamente seus postos. O saguão, antes impecável, transformou-se em um caos bizarro de reclamações, malas bloqueando corredores. Funcionários desapareciam, um a um, na noite. Uma semana depois, Finley enviou uma foto do portão principal. As barras de ferro estavam trancadas com corrente sob uma placa recém-pintada, fechado temporariamente para reformas. Nenhum hóspede circulava na entrada. O manobrista permanecia parado, chaves pendendo em quadros vazios. O estacionamento, normalmente lotado de sedãs de luxo, continha apenas alguns carros de funcionários, acumulando poeira. Papai redigiu um e-mail de demissão em massa de seu escritório em casa, cursor piscando no botão a enviaram por 20 minutos. Linha de assunto, pausa operacional, redução imediata de pessoal. Anexou cálculos de rescisão, 2 semanas de salário, sem continuidade de benefícios, e assinou, Quincy Ward, CEO. A mensagem foi disparada para as 200 caixas de entrada restantes às 9h03. Telefones vibraram pela cidade, em apartamentos, entrevistas de segundo emprego e compras no mercado.
Linhas de reservas dispararam em menos de uma hora, agentes de viagens, responsáveis por reservas corporativas, planejadores de casamentos. 80% das reservas futuras desapareceram em uma avalanche digital. Números de confirmação cancelados em massa, depósitos devolvidos das contas parcialmente desbloqueadas. O portal online entrou em colapso com a sobrecarga, mensagens de erro substituindo os calendários de disponibilidade. Noivas gritavam deixando mensagens de voz. Executivos corriam atrás de concorrentes da soma. Finley encaminhou capturas de tela do caos. Uma concierge veterana chorava abertamente na sala de descanso da equipe, rímel escorrendo enquanto lia o e-mail em voz alta para colegas atonitos. Outro cozinheiro deixou o avental cair sobre a bancada, lágrimas respingando no aço inox. Uma camareira segurava o celular, soluçando dentro do armário, 10 anos de serviço reduzidos a um anexo PDF. O saguão, antes ecoando com risadas e tilintar de taças, agora amplificava a cada passo da equipe mínima, cobrindo janelas com tábuas. Lençóis de poeira pendiam sobre os lustres. Taças de champanhe reunidas em caixas. Caminhões de entrega devolvidos no portão. Produtos apodrecendo sob o sol da Califórnia. As redes sociais explodiram com fotos marcadas do aviso de fechamento e hashtags. Intars Napa World já estava em tendência local. Papai encarava a pasta de documentos, rosto pálido. A vista do vinhedo pela janela zombava do encolhimento repentino do império. Telefones tocavam sem resposta. Caixas de mensagens lotadas. O site prometia atualizações automáticas, mas ninguém acreditava. 3 meses de batalhas legais se arrastaram, depoimentos se acumulando como contas não pagas em salas de conferência iluminadas por fluorescentes em todo o vale. Finalmente, o martelo do leiloeiro caiu em um salão lotado do condado, sob luzes fortes do teto, vendendo por 3,8 milhões de dólares. Os licitantes se dispersaram rapidamente. O credor principal reivindicou o montante, deixando um déficit de 3,2 milhões de dólares após deduzidos honorários de advogados, impostos atrasados e débitos anteriormente não divulgados. Credores restantes cercaram os ativos, cortando do que há muito existia apenas em balanços desatualizados. Mamãe entrou com pedido de divórcio na mesma semana em que os papéis legais foram entregues ao escritório executivo agora vazio do papai, entre caixas parcialmente embaladas e lembranças espalhadas. O juiz de família dividiu o pouco que restou do colapso. Para ela, o condomínio no centro superendividado, com parcelas mensais crescendo. Para ele, o clássico Jaguar agora estacionado indefinidamente sob lona protetora em unidade de armazenamento alugada. Nenhum pensão, nenhuma conta conjunta remanescente. Separação absoluta em documentos oficiais, devastadora na realidade diária. Ela desocupou o imóvel antes que as assinaturas finais secassem, itens pessoais embalados em caixas marcadas com Sharpie, empilhadas pelos carregadores. Weston passou por uma série de empregos temporários. Seu antigo carisma em venda se mostrou ineficaz sem a marca familiar de prestígio para alavancar. Eventualmente, conseguiu um pequeno apartamento de um quarto em Oakland, com paredes tão finas que disputas dos vizinhos atravessavam todas as noites como um rádio estático indesejado. Seu currículo atualizado ainda listava executivo de hospitalidade em letras destacadas. Contudo, turnos como barista em cafés locais cobriam apenas o aluguel básico e utilidades mínimas. A tão propagandeada alocação de 35% das ações evaporou completamente durante a venda forçada. Garantias feitas anteriormente se reduziram a ecos sem sentido em corredores vazios. Um envelope gasto chegou ao meu endereço temporário de correspondência. A caligrafia trêmula do vovô se espalhava pela frente em tinta azul desbotada. Dentro, havia uma única página manuscrita. Delaney, sua coragem inabalável me poupou da total vergonha e ruína. Insistir na verdade preservou o pouco de honra que ainda resta em nosso nome. Obrigado por assumir o fardo mais pesado. Dentro da dobra, uma única folha prensada de vinhedo carregava o leve aroma da terra e de colheitas melhores há muito passadas. Transcrições oficiais do tribunal narravam a queda do império em prosa fria e clínica. O depoimento juramentado da mamãe evitava repetidamente contato visual direto com o advogado. As respostas do papai falhavam audivelmente sob interrogatório pontual. Weston sequer compareceu à audiência conclusiva, enviando desculpas vagas por mensagens sobre atrasos inevitáveis no trânsito.
O saguão de mármore, outrora opulento, agora recebia visitas guiadas sob banners de nova administração corporativa, rostos desconhecidos fotografando espaços que considerávamos permanentes. A carta pessoal do vovô permaneceu sobre o balcão da minha cozinha por semanas, relida várias vezes até que as bordas do papel amolecessem e a tinta começasse a borrar levemente. O déficit pendente pesava sobre ambos os pais como uma segunda hipoteca interminável, construída inteiramente em arrependimento e julgamento falho. As comunicações de Weston diminuíram até o silêncio após seus primeiros ataques de raiva. O vasto empreendimento que antes dominava a hotelaria regional se comprimiu em uma série de pastas jurídicas arquivadas, oficialmente carimbadas, perda total resolvida. Debati por 2 semanas antes de bloquear o número da mamãe, polegar pairando sobre o ícone até que a tela desligasse repetidamente. As ações restantes da empresa-mãe, meu último vínculo tangível com o legado, foram vendidas discretamente para um grupo de capital de risco, com um retorno modesto, mas limpo. Aceitei o cargo de analista financeira sênior em uma startup fintech em São Francisco, atravessando diariamente a cidade pela Ponte Bay Bridge, gradualmente substituindo horizontes intermináveis de vinhedos por aço e vidro. As noites em meu novo estúdio trouxeram a guerra interna vívida de memórias, jantares de férias em torno da longa mesa de carvalho, as receitas secretas de obuco da mamãe, segredos de infância sussurrados sob fortes de cobertores. A culpa surgia como bolhas em champanhe transbordando. Eu havia abandonado o sangue pelo princípio? Mas cada engano lembrado, cada documento falsificado e cada débito oculto endureceu minha determinação em aço inquebrável. Permitir as mentiras me acorrentaria a uma obrigação perpétua de reparos. Escolhi o fim limpo e autopreservador de se ver, sem mais chamadas de emergência à meia-noite. As mensagens de Weston se empilhavam não lidas. Você destruiu tudo que tínhamos. Traidor egoísta que nunca se importou. Responda-me, covarde. As notificações se acumularam implacavelmente, até serem totalmente silenciadas. Apaguei toda a conversa sem abrir a última série de ataques. Sua raiva digital e ecos eu me recusei a amplificar ou alimentar. Família não é razão para engolir mentiras. Silêncio é cumplicidade. Verdade é liberdade. Do mirante da Ponte Bay, em noites claras depois do trabalho, eu olhava para o sul, em direção às colinas distantes de Napa, onde os vinhedos se misturavam a lembranças enevoadas sob a luz dourada do pôr do sol. A venda foi concluída em 45 dias. Os fundos foram transferidos diretamente para minha nova conta, intocados por dívidas antigas. Meu primeiro salário na fintech pareceu mais leve, conquistado sem amarras familiares. Colegas perguntavam sobre meus planos de fim de semana. Eu falava de trilhas em Marin, não de passeios por vinhedos. O escritório vibrava com revisões de código e previsões de mercado, um mundo onde os números contavam histórias honestas. Mamãe tentou mais uma vez, deixando mensagem na caixa postal de um primo em comum, implorando para que tomássemos um café e conversássemos como adultos. Deixei a mensagem expirar sem ouvir. Weston surgiu nas redes sociais com fotos filtradas em bares de quinta categoria. Legendas insinuando traição de sangue. Seguidores diminuíram. Curtidas se transformaram em emojis de pena. Eu rolei a tela, deixei de seguir, segui em frente. A folha de vinhedo do vovô, da carta dele, pressionada entre as páginas da minha agenda, servia de marcador e lembrete. O emprego na fintech oferecia crescimento em ações, um futuro construído por mérito. A neblina de São Francisco chegava todas as manhãs, limpando o quadro. Napa havia se tornado apenas um cartão postal, bonita, distante, não mais lar. A lição se cristalizou em corridas noturnas ao longo do embarcadero, lealdade sem honestidade à algema. Eu corria mais rápido, pulmões queimando limpo. A verdade custou tudo que era familiar, mas me deu espaço para respirar. As luzes da ponte cintilavam à frente, guiando o caminho, sempre adiante, nunca para trás.